Eu quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero ler uma palavra que encontra-se no penúltimo livro da Bíblia, o livro de Judas. Só tem um capítulo, o versículo 3. Mas antes eu quero pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like. E se for possível, fale também deste canal para outros irmãos, outras irmãs, para que todos sejam abençoados. Então vamos à leitura da palavra de Deus. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Meus irmãos, eu quero conversar com vocês agora, transmitindo essa palavra, o batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Segundo entendemos, este livro de Judas também foi escrito pela inspiração do Espírito Santo e tendo também uma finalidade: combater determinadas heresias que estavam começando a surgir na igreja, eram difíceis. E essa heresia principal era o chamado gnosticismo. Naquele tempo não chamava-se de gnosticismo, mas talvez chamado gnosticismo, que prejudicou muito a igreja. Mas aqui ele diz no seu versículo importante: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência, com todo cuidado, digamos assim, acerca da comum salvação, tive por necessidade, olha, irmão, necessidade, escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Quem era esse autor? Segundo diz Judas. Segundo a tradição, Judas era um dos irmãos do Senhor Jesus Cristo. E agora ele apresenta uma coisa: tive por necessidade, coisa interessante, né? Escrever-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Meus irmãos, hoje em dia, nós temos a Bíblia completa, que é a palavra de Deus, o Novo Testamento. E, de modo geral, todos sabem ler. Mas naqueles dias, normalmente a leitura que eles tinham era o Velho Testamento. E nem todos sabiam ler. Então estava surgindo determinados movimentos no meio da igreja que estavam deturpando a verdadeira fé. Por isso ele diz: eu tive por necessidade, eu senti a necessidade de exortar-vos, advertir-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Meus irmãos, esta fé, pelo que nós entendemos, que uma vez foi dada aos santos, é essa fé genuína que nós estamos atendendo hoje, nós estamos seguindo, professando. Mas naqueles dias começou a surgir certas misturas. Aparecia no meio da igreja pessoas que tinham bebido de fontes externas diferentes. Havia muitas heresias no mundo cristão de então. Problema de seitas orientais. Uma mistura de judaísmo também. Surgia no meio pessoas que diziam que Cristo não tinha um corpo. Outros diziam que ele não era verdadeiramente o Filho de Deus. E essas pessoas estavam tudo na igreja, geravam problema. Então aqui ele está batalhando, exortando a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Meus irmãos, nós temos que defender a fé genuína, essa fé ortodoxa, que Cristo nasceu de mulher, nasceu de Maria, nasceu virgem, foi gerada pelo Espírito Santo.
Era promessa do Velho Testamento. Avise e conceberá. Nós temos que defender que ele viveu, foi criança, foi carregado no colo por Maria, certamente tomou mamadeira, sei que naquele tempo tinha mamadeira também, para o seu crescimento. Nós temos que entender e defender que ele era um verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele foi gerado pela unção, pela sombra, pela virtude do Espírito Santo. Não foi uma geração comum, humana, mas uma geração poderosa, porque tinha que ser descendente da mulher. Tinha que ser sem pecado, ele nasceu puro, viveu puro, não teve pecado. Nós temos que defender esta fé. Ele foi à cruz por nós, pelos nossos pecados. Se ele tivesse mancha, a nossa salvação estava comprometida, porque o sacrifício não era perfeito. Ele tinha que estar sem mancha. Quem lê o próprio Velho Testamento vê que os animais que eram oferecidos em holocausto, tinha que ser sem mancha, perfeito. E Jesus estava perfeito. E temos que defender que ele era o verdadeiro Filho de Deus. Como disse João, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, coisa gloriosa, que a mente humana não alcança. E naqueles dias ficou muito difícil na igreja e gerava uma mistura. Então Judas, movido pelo Espírito Santo, achou por bem, sentiu a necessidade de exortar a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque estava saindo muita mistura naqueles dias. Meus irmãos, hoje nós vemos tantas misturas, nós vemos coisas acontecendo. Uns que não querem aceitar a palavra de Deus, diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. Nós vamos encontrar tantas coisas, mas nós temos que batalhar. Mas para batalhar nós temos que entender as armas, temos que ter as armas, precisamos da unção, da graça, precisamos ter conhecimento, precisamos meditar na palavra, pedir a iluminação do Espírito Santo para poder pregar a mensagem genuína. Que às vezes, como disse Paulo, nos últimos dias surgirão escarnecedores, homens com mentes transtornadas, com vã filosofia, e enganarão a muito. E a igreja é um reduto da fé. A igreja é um reduto da onde nós temos que batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Meus irmãos, pense nisso. Ore, clame, para que esta fé genuína que nós temos no Senhor Jesus Cristo permaneça, seja bem falada e que possa penetrar em corações de homens e mulheres e trazer transformação, não uma fé misturada. E pregar que Jesus Cristo verdadeiramente era Deus, o Filho de Deus, que esvaziou-se da sua glória. Isso é uma coisa tremenda que o homem não alcança na sua inteligência, mas ele esvaziou-se da sua glória, se fez homem, viveu como homem, foi crucificado num corpo, foi na cruz, foi tirado dali morto num corpo, foi sepultado num corpo e ressuscitou também num corpo. Nós temos que entender isso. Não era uma ficção, não era uma figura. Isto, sabendo e falar, nós estamos batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Meus irmãos, vamos examinar mais a palavra para ter conhecimento, para saber como as armas que temos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Que o Senhor abençoe a todos. Que você, meu irmão, minha irmã, aqueles que me ouvem neste dia, sejam abençoados e através da palavra, sejam despertos a aprender mais da palavra para batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Amém. Pai de amor, Deus das misericórdias, Senhor, ilumina nossas mentes nesses dias difíceis, Senhor, para que tenhamos conhecimento, para que saibamos como batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Pai de amor, eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém.